hoje com a segunda live sobre Maria. No domingo passado, a gente considerou certos fatos sobre Maria. Nós situamos Maria, né? A verdadeira Maria. Não aquela Maria mítica que a igreja prega, né? Mas a verdadeira Maria, a Maria bíblica, né? Uma mulher que recebeu uma grande missão, uma missão importante, assim como todos os outros personagens bíblicos que tiveram tratos diretos com Deus receberam. Ela também recebeu, né? Maria foi apenas mais uma delas, né? E então hoje nós vamos aprofundar mais o assunto e nós vamos verificar alguns outros aspectos que a igreja fala sobre Maria, porque a igreja ela coloca Maria num patamar acima das outras pessoas, né? A bem dizer, acima do próprio Deus, né? Ela fala mãe de Deus. Todos sabem que Maria tem até uma reza própria para ela, né? Tem a Ave Maria e a Salve Rainha, né? Essas duas rezas que foram criadas, uma delas, por exemplo, é a Salve Rainha. Ela foi criada apenas no século XI, né? Bem depois da igreja. Conforme nós vimos no domingo passado, Maria não era assim considerada na igreja primitiva, né? Agora você veja bem, se Maria tem duas rezas endereçadas a ela, isso significa que os católicos deveriam rezar diretamente para ela, né? E muitos o fazem sem mesmo mencionar Deus na oração. Pedem diretamente para ela realizar milagres, para ela fazer tal coisa e para que ela faça as mudanças necessárias na vida. Geralmente se pede algum desejo para Maria. Mas as orações são assim, elas devem ser orações para pessoas. Conforme nós vimos no domingo passado, Maria não é uma pessoa que assim, mereça ser objeto de veneração, né? Por que não? Porque o próprio Jesus Cristo, ele não aceitava adoração para ele. Ele chamava o seu pai de seu Deus, né? Portanto, se o próprio Jesus Cristo, que era filho de Deus, reconhecia que não era Deus, então, e o chamava o pai dele de Deus, todos podem ler na Bíblia. Jesus fazia muitas orações. Se Jesus fosse Deus, ele iria estar fazendo oração para ele mesmo, né? Se ele fosse Deus. Alguns evangélicos, hipocritamente, falam que quando ele esteve na terra, ele precisou fazer oração para Deus, mas depois que subiu, ressumiu sua pessoa. Isso é uma interpretação hipócrita, para não dizer maldosa, né? Jesus pedia para o pai dele, ele orava para o pai dele e não para ele mesmo. E ele nunca disse que ele era igual ao pai dele. Pelo contrário, ele sempre falou que o pai dele era maior do que ele. Textos bíblicos que apoiam isso que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, viu? Ademais, eu gostaria de avisar que esta live, este vídeo, não é para desrespeitar Maria, né, para atacar a igreja, ou então para desrespeitar os católicos, ou a fé dos católicos. Não. É para expor a verdade. E a verdade está na Bíblia, né? Basta ler o que está escrito na Bíblia. Portanto, aquelas orações dirigidas a Maria, ela contradiz a Bíblia. A gente pode ler isso daí lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do
o 5 e o 6. Lá está escrito claramente assim, ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se entregou como resgate correspondente por muitos. Ou seja, Jesus era o único mediador entre o seu Pai, Deus, e os homens. Como que Jesus poderia ser Deus se ele era mediador, né? Alguém pode ser mediador entre ele mesmo e outra pessoa? Isso é ilógico, né? Então, portanto, Jesus ele era o mediador, né? Por causa do seu sacrifício, ele conquistou essa posição. E Maria? Onde está escrito na Bíblia que Maria era intercessora? Não tem. Na Bíblia não se fala nada disso. A igreja, ela chama Maria de, assim, por uma palavra antiga, que daí parece que tem, né, que tem embasamento, ela chama Maria de Theotokos. Mas Theotokos significa o quê? É uma palavra latina que significa genitora de Deus. Ou genitora de Deus. Tá bom, é uma palavra antiga, mas é uma palavra que não está na Bíblia também, certo? Ali não existe. Na Bíblia você não acha nada escrito que Maria gerou a Deus. Não tem. Isso são entendimentos de fora, são entendimentos de filósofos pagãos que depois se infiltraram na igreja lá ainda no tempo dos apóstolos. Eles se infiltraram e começaram a deturpar o ensinamento puro, mesclando com filosofias gregas, e daí ali nasceu esses entendimentos, né? De um Deus trino, né? De um Deus que incluía 3 pessoas, né? E daí depois, mais tarde, também com base em crenças mais antigas que adoravam mulheres, né? A Ísis, e desde a época lá do Egito, passando pela Grécia, eles precisaram criar uma deusa para os católicos, e no caso eles pegaram Maria, criando então templos para ela, né? Existem igrejas chamadas Igreja da Nossa Senhora, não sei o quê, né? E criaram rezas, criaram toda uma liturgia para uma personagem bíblica chamada Maria, né? De forma que colocaram Maria como líder de pessoas. Na Bíblia não tem nada disso. O próprio Jesus Cristo nunca chamou Maria de mãe. Não. Ele a chamava de mulher. E ainda falou, o que eu tenho a ver contigo? Né? Seria Maria... Se Maria fosse alguém especial, inclusive considerada pelos cristãos... Eles sabem que Maria, quando gerou Jesus Cristo, foi a primeira cristã. Mas como? Jesus Cristo só ia fundar o cristianismo 30 anos depois do nascimento dele. Como é que ela poderia ser cristã antes de nascer o cristianismo, né? As pessoas precisam estudar mais, né? E Jesus Cristo, ele mesmo falou assim, ó, além disso, não chamem a ninguém na terra de seu pai. Você sabe que a palavra padre quer dizer pai, né? Pois um só é o seu pai, o celestial, que inclusive é o pai dele também. Nem sejam chamados de líderes, né? Os líderes religiosos, né? Os pastores, padres, papa, reverendos, e outros títulos pagãos, né? Pois o seu líder é um só, o Cristo. O líder de todos os homens cristãos é Jesus Cristo. E os seus mandamentos estão na Bíblia. Nós simplesmente não precisamos de uma pessoa aqui na Terra que se impõe como líder religioso. E Maria muito menos. Maria foi uma pessoa que já viveu e já morreu. Ela já teve a sua missão aqui na Terra
Maria é ungida, sim. Ela recebeu o Espírito Santo lá em Pentecostes, junto com outros 120 discípulos, e por isso ela faz parte daquele rebanho que iria governar e não ser intercessor. Lá no céu, iria governar com Cristo. Mas isso é um outro assunto, isso aí a gente pode tratar uma outra hora. Maria realmente está no céu, mas ela não está intercedendo por ninguém. Por quê? Porque o único intercessor é Jesus Cristo. Um outro aspecto sobre Maria são as imagens de Maria. Basta você ir na casa de uma pessoa mais antiga, mais humilde, que você vai ver fotografias de Maria, geralmente ela com uma coroa, né, vestida de rainha, e toda paramentada com o coração à mostra, né? Aquilo ali são imagens pagãs, né? Maria não era nada daquilo, estando ela em vida aqui. Maria, ela era uma mulher comum. Era uma mulher que vivia sob a lei de Moisés, cumpriu a lei de Moisés e depois aceitou a pregação de seu filho, Jesus Cristo, porque ela sabia que aquele era o Messias. Sobre isso, há um texto na Bíblia que diz assim, sobre as imagens, né? Não é aquele texto lá do Antigo Testamento, né, das Escrituras hebraicas, que fala: não fazeis para vós imagens esculpidas do que habita nos céus em cima, na terra embaixo e abaixo da terra. Não é esse texto, é um outro texto, é um texto cristão. Está escrito em Atos 17, 29. Lá está escrito assim, para aqueles que têm imagens de santos e de Maria em casa. Portanto, visto que somos filhos de Deus, não devemos pensar que o ser divino é semelhante a ouro, prata ou pedra, como algo esculpido pela arte e imaginação do homem. Sabe aquelas imagens que você vê nos templos e nas igrejas e dentro da sua própria casa? Então, o Deus, ele não é semelhante a nada daquilo, ele é espírito. Por ele ser espírito, ele tem que ser adorado em espírito. Você tem que andar por espírito e não pela vista. Porque as pessoas que estão olhando para as imagens, elas estão se deixando levar pela vista. Se você olha para uma imagem de uma representação falsa, aliás, de Maria, você não está adorando a Deus. Você estará adorando uma imagem. Porque Deus, ele é espírito. E ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. Você pode fechar os olhos e adorar a Deus. E ele vai ler os seus pensamentos. Se Maria fosse tudo o que a igreja diz dela, a Bíblia seria baseada nela. Tudo na Bíblia seria escrito para ela. Mas não foi. A Bíblia, ela foi totalmente escrita com relação a um assunto do ser humano. O ser humano perdeu o paraíso aqui na Terra e iria haver uma restauração deste paraíso mediante a vinda de Cristo, do sacrifício que ele faria e da pregação das boas novas a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a restauração daquele paraíso que foi perdido por Adão. Deus, que mora no céu, vai restaurar o que era para ser antes e foi perdido por Adão. E só isso. Por que deveria alguém que nasceu há 2000 anos atrás mudar todo esse entendimento e passar a ser uma intercessora mãe de Deus? Não, isso daí não tem lógica, isso daí não tem sincronia com o que se espera do reino de Deus. Aquela organização Canção Nova coloca assim Maria como assim, tudo que se fala de Maria, que nós já vimos no vídeo passado, que fala muito pouco dela e apenas com relação ao nascimento de Cristo. Qualquer passaginha de Maria coloca ela como protagonista. É como protagonista se o protagonismo ali era Cristo.
Todos só falam em Cristo e em Deus, principalmente em Deus e daí depois em Cristo. Maria, ela foi um meio que Deus usou para trazer o seu filho aqui na Terra. Inclusive até aquela passagem em que Maria foi apresentar Jesus no templo, né? Foi ela e José, o casal. Inclusive foi nesse dia aí que ela também apresentou um sacrifício pela sua purificação, né? Conforme nós vimos no vídeo passado. Né? Se ela fosse santa, por que ela precisaria oferecer um sacrifício pela sua purificação, né? Então diz que um profeta que estava ali, viu Jesus e falou assim, ó, que Deus havia prometido a ele que ele não morreria antes de ver o meio de salvação que Deus havia proporcionado ao ser humano. Quem era o protagonista ali? O protagonista ali era Jesus Cristo. A história seria dele. Ele falou para Maria assim, ó, uma dor vai traspassar seu coração. Porque ele sabia que ele seria posto para a queda, né? Ou seja, ele seria sacrificado. Quem era o protagonista nessa cena? Jesus Cristo. Mas a Canção Nova, aquela organização que deturpa a Bíblia pra caramba, falou que não, o protagonismo ali era de Maria. Qualquer coisinha, tudo você colocou a Maria ali, o protagonismo é dela. Eles querem forçar que você aceite Maria como se fosse alguma coisa especial bíblica. Mas não é. Você veja bem, Maria ela não é falada depois nas cartas apostólicas, certo? Não é citada em nenhuma carta de Paulo. Se ela fosse alguma coisa importante, ela teria sido citada. Né? Não foi nenhuma vezinha sequer. Maria foi uma pessoa que, sim, tem que ser respeitada, como todos os personagens bíblicos, e deve ser vista como um exemplo de prontidão para cumprir a vontade de Deus para nós. Ela foi um exemplo, não só ela, como todos os personagens bíblicos relevantes, todos eles cumpriram a vontade de Deus, e Maria foi uma delas. Mas elevar Maria a um patamar de deusa, não, isso aí é coisa do paganismo. Você querer elevar homens a um grau superlativo diante de outros homens, isso é paganismo. Ontem mesmo eu estava conversando com um reverendo. Você sabe que reverendo é aquela pessoa que ela já se coloca diante de você com a pretensão de ser reverenciado, né? Ele é da igreja presbiteriana. Então ele eu havia feito uma postagem num outro grupo meu. Eu postei a foto de um pastor, que é outra pessoa também que quer ser reverenciada, que quer ser líder. E nós já vimos aqui, né? Vocês não devem chamar ninguém na terra de seu líder, né? Porque líder é um só, Jesus. É aquele que, ao mesmo tempo em que ele deu um tapa na esposa por causa de câmera desligada, ele fingiu que estava fazendo uma oração a Deus. Então, esse reverendo aí entrou lá para defender o cara. Né? Vamos postar coisas boas. Né? Vamos postar coisas boas. Isso é uma coisa boa. O que eu postei foi uma coisa boa, foi a verdade. Olha só, tá aqui, olha a hipocrisia que esses líderes religiosos de hoje têm. É semelhante à hipocrisia dos fariseus. Bom, meus queridos, esta foi a segunda live sobre Maria. Não precisou muito, né, para mostrar que Maria não é uma intercessora, né? Mas ao mesmo tempo, também ela não é uma pessoa que deve ser menosprezada. Você deve saber da vida sobre Maria, sim, assim como deve saber de todos os outros personagens bíblicos. Maria foi um exemplo, ela se prontificou a servir a Jeová. Ela falou assim: eis aqui a sua serva. Mas quantos não falaram a mesma coisa? Quantos? Todos, desde Moisés até... Antes, Abel também. Abel, ele era
o filho de Adão que ele foi morto injustamente, né? Eles todos eram servos de Deus. Eis aqui a sua serva, mas eis aquela grande nuvem de servos, né? Uma grande nuvem de testemunhas de Deus, né? Ela foi uma delas. Então aqui nós respeitamos Maria. Por quê? Porque a gente fala a verdade sobre ela e não mentiras sobre ela. O desrespeito maior quem tem é a igreja, que prega uma Maria falsa, uma Maria que não existiu, certo? Uma Maria que na verdade desrespeita a Deus. Não. Aqui nós pregamos a Maria verdadeira, a Maria que foi serva de Deus. Boa tarde.